Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que o Brasil precisa de uma lei que proteja ex-presidentes. A declaração foi uma referência às acusações feitas a Jair Bolsonaro no caso das joias, abre aspas. A gente tem de ter uma legislação que não proteja nada de errado, mas que dê uma certa qualidade de vida para qualquer ex-presidente quando deixa a presidência da República. É assim nos Estados Unidos e nos países mais civilizados, fecha aspas. Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse que o cerco se fechou contra Jair Bolsonaro. Ela defendeu a apreensão do passaporte do ex-presidente para evitar que ele fuja do Brasil. Graças ao trabalho da operação da Polícia Federal e dos depoimentos dados na CPI dos atos golpistas nesta semana, nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor, como mandante da tentativa de fraudes às urnas eletrônicas, como tentativa de fraude à decisão sempre legítima do povo brasileiro escolher o seu sucessor. Ali estava a tentativa de violar, de atentar com a democracia brasileira. Então, se me permitir, esse desabafo eu faço citando Ulisses Guimarães, que diz que traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio e nojo da ditadura. E aí, digo eu, que a eles o rigor da lei e não... Augusto? Tem muita autoridade para tratar de urnas eletrônicas, né? Apareceu no nosso programa essa semana dizendo que não confia. Né? Está o vídeo no ar, flagrante perpétuo. Continua sendo praticado o crime. Agora ela está dizendo que se fechou o cerco contra o presidente da República, ele tem que ser preso. Defendeu a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro. Mas é isso, ela está defendendo, está entrando nesse caso. E ela é ministra do quê? Planejamento. Ministra do Planejamento. Seguinte, você vê um vídeo desse, uma cena dessas, com a Simone Tebet falando, com o pessoal aplaudindo. E você localiza entre os que aplaudem o Geraldo Alckmin. Estou enganado, não? É ele. É ele. Que voltou a cena do crime, né, dos crimes praticados pelo governo ao qual ele aderiu. Agora ele voltou junto. Então ele está lá também, tem muita autoridade. Essa turma deveria... É outra coisa que eu estranho. Antes os políticos eram mais cuidadosos. Eles não ficavam tão próximos, nem por palavras, eles se aproximavam de assuntos aí que não são convenientes. Né? Agora você pega uma turma dessas, que na imagem gloriosa do Nelson Rodrigues, se você gritar, olha o rapa, não sobra um na sala, saem todos em desabalada carreira. Eles não só falam de polícia, delegacia, prisão, como querem que prenda o outro. O cerco se fecha e tem que fazer isso. Se o cerco estivesse fechado sobre bandido aqui, não teria essa reunião. Não teria essa reunião, eles não estariam ocupando os cargos que ocupam. Agora, a Simone Tebet tem tanta autoridade para falar sobre esses assuntos que ela está no meio de uma quadrilha, né, faz parte de uma quadrilha e acha que são os heróis da pátria, né? Inimigos da pátria são os outros, portanto, ela faz parte do grupo dos defensores da pátria, essa turma com que ela anda. Pode dar voz de prisão que eles erguem o braço ali sem muita conversa. Pois é, Augusto, tem mais gente que se uniu aí ao coro da Simone Tebet, porque parlamentares do PSOL também fizeram coro às declarações da ministra. Representantes do partido na Câmara protocolaram nesta sexta-feira um pedido ao STF para que Bolsonaro seja proibido de deixar o país. A ação defende a retenção do passaporte. Ana. Olha, Simone Tebet, depois que ela se tornou uma figura, quer dizer, se tornou mais ainda nesse governo, inútil, né? Uma ministra inútil. Primeiro que é inútil porque
ela mesmo disse, né? Eu não me importo de ser a segunda voz na dupla sertaneja, né? É aquela mulher empoderada, para usar o termo que eles gostam tanto, mas não, né? Porque ela não tem poder, ela não tem... A opinião dela não é respeitada, as decisões do Lula, do Haddad, de qualquer um, elas são tomadas sem o menor consentimento ou sequer pedido de opinião da Simone Tebet. Simone Tebet é uma vergonha como política, né? Ela disse que não aceitaria cargo algum no governo, de um possível governo Lula, porque o PT é o partido mais corrupto da nossa história. Isso ali, né, ainda no primeiro turno, que ela achou que ela seria a terceira via, e teve um número de votos aí, uma eleição vergonhosa, né, um número vergonhoso. Depois eu diria que ela é uma vergonha como mulher, porque não me representa no parlamento, porque ela, durante a CPI da Covid, viu mulheres honrosas, respeitadas, médicas que dedicaram e dedicam suas vidas aos seus pacientes, à medicina séria e não ativista, como a doutora Mayra Pinheiro, doutora Nise Yamaguchi, foram brutalmente desrespeitadas por homens na CPI da Covid, Omar Aziz, Renan Calheiros, Alcolumbre, e Simone Tebet permaneceu em silêncio, deixou aquilo, né? Mas quando ela precisa puxar a carta, mais mulheres aqui, mais mulheres ali, ela ficou em silêncio, a senadora Leila Barros ficou em silêncio, várias mulheres que estão agora do lado deste governo, que elas já chamaram de corrupto no passado, permaneceram em silêncio. Traidor ou traidora da pátria é quem não segue a Constituição, é quem desobedece, quem ignora o seu juramento de proteger as leis do país, de respeitar a Constituição, o Senado, a Câmara, as instituições do Brasil. E Simone Tebet também disse, né, não custa a gente lembrar, que os caciques do próprio partido dela, todos estavam metidos com esquemas de corrupção que levavam até o Lula, até o PT. E hoje a Simone aí sentadinha no sofá, no escurinho do cinema, com o partido que ela já chamou de o mais corrupto da nossa história. Pois é, e veículos de imprensa recorreram aos institutos de pesquisa para mostrar que há uma suposta defesa pública da prisão de Jair Bolsonaro. O resultado do levantamento da Genial Quest mostrou que 43% discordam da pena de prisão, 41% concordam com a prisão e 16% não sabem ou não quiseram responder. Alexandre, quero te ouvir também em relação a essa declaração da ministra do Planejamento, Simone Tebet, né, fez um discurso forte, inflamado, chamando aí de traidor da pátria, mas também queria a tua análise em relação à publicação que fez o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que o Brasil precisa de uma lei que proteja ex-presidentes. Bom, em primeiro lugar, traidor da pátria, né? Quem é traidor da pátria? É aquele que trai a Constituição. E o que é trair a Constituição? É simplesmente não cumprir a Constituição? Não, isso não é traição. Traição é se a pessoa for o guardião da Constituição. E não cumprir, aí ele está traindo. Não? Eu não sei se esse é o caso. Bolsonaro jurou cumprir a Constituição, os militares juram cumprir a Constituição, cada cidadão brasileiro deveria jurar cumprir a Constituição. Não? Quem não cumpre é traidor da pátria. Foi isso que o doutor Ulisses disse no discurso que eu ouvi presencialmente lá no plenário da Câmara no dia da promulgação da Constituição, né, que todos gostaríamos que fosse respeitada por todos, principalmente os intérpretes da Constituição. Bom, em segundo lugar, o que ela disse, que há um cerco contra Bolsonaro. Ela disse isso, que há um cerco contra Bolsonaro. Ela é ministra do Planejamento e fala sobre a necessidade de tirar o passaporte de Bolsonaro, porque ela quer botar na cabeça da gente
a suposição de que Bolsonaro é uma pessoa que tem motivos para fugir do país. Essa é a ideia. Eu não sei no que Bolsonaro tem atrapalhado o planejamento dela. Viaja, vai gente atrás dele onde quer que esteja. Hoje estão bravos com ele porque ele foi a Goiânia se tratar no dentista. Onde é que se viu? Vai se tratar no dentista, foi a Goiânia, ainda parou em Abadiânia para tomar um café, aí junta aquela multidão. Não pode, ele devia ficar em casa chorando. Mas chorando por quê? Porque vocês inventaram uma história, estão fazendo... Olha, e aí aparece um todo-poderoso, presidente da Câmara, todo-poderoso, e diz, olha aí, vamos parar com isso, vamos respeitar um ex-presidente da República. Se precisar, tem que haver lei sobre isso, para conservar a grandiosidade do cargo, a dignidade do cargo. E então, a mensagem do Lira não é algo que seja esquecido, não. Ele deu um aviso nessa mensagem. Porque se ele não puser em pauta o arcabouço, não passa. Se ele não puser em pauta essa incrível lei aí que tenta censurar as redes sociais, também não vai. Ele está com força, tanto que está exigindo ministérios de Lula. E Lula está tirando coelho da cartola para dar ministério para ele. Então é isso. Silvio, também quero te ouvir como é que você avalia a publicação de Arthur Lira, presidente da Câmara, em relação à situação de Jair Bolsonaro, dizendo que o Brasil precisa de leis que protejam seus ex-presidentes. Paula, só antes um pequeno parêntese aqui também em relação a Simone Tebet. Olha, a Simone Tebet, essa afirmação que ela acabou de fazer, ela disse que o Bolsonaro é o mandante de um eventual esquema para tentar simular uma fraude a urnas em relação ao 8 de janeiro. Eu recomendaria a ela que lesse os artigos 53 e 102 da Constituição, que tratam sobre o foro privilegiado, que recorresse a uma decisão de 2018 da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em relação ao foro privilegiado. Claro que o foro trata inicialmente ali no artigo 53 da Constituição a deputados e senadores, mas há decisões de tribunais sobre foro privilegiado, quando alguém simplesmente está, o verbo é esse, no cargo de ministro de governo. Eu gostaria que ela repetisse o que ela disse fora dessa cadeira, em algum momento, para ver que tipo de amparo ela teria, ou do contrário, ela seria imputada em crimes. Ela acusou o presidente Jair Bolsonaro de crimes, sem ter uma única prova à mão, a menos que ela tenha alguma informação do hacker da Lava Jato que o Brasil ainda não tem, e assistimos esse teatro nesta semana. Em relação ao presidente Arthur Lira, acho que o Alexandre toca aí em todos os pontos. O Arthur Lira me parece ser, a impressão que eu tenho, um pouco daquele animal político criado ali no Legislativo, que conhece todos os caminhos do Salão Verde, tem uma ampla gama de deputados à mão, sabe conversar, sabe negociar, e com isso ele consegue ter uma massa, né? Consegue ter um grupo grande. A gente pode até chamar de centrão, mas isso acabou se tornando um jargão até longe do que era o verdadeiro centrão lá atrás do Severino Cavalcante, por aí vai. Mas ele parece ter um grupo disposto a dizer não, às vezes, ao governo. Não ao presidente Lula, ao Fernando Haddad, especialmente. E aí, de alguma forma, goste-se ou não, você tem uma equivalência entre os poderes nessa praça dos três poderes que parece totalmente desajustada há algum tempo.